Na busca por significado, a pergunta para onde vamos com frequência lateja na mente de cada um. Todos sabem que há um fim. É imprevisível e presente na trajetória de todos, independente da idade, classe social ou crença. A angústia da morte talvez nasça da incerteza, da insegurança e da impotência, do saber que uma vez que ela bate à porta, não há nada mais que possamos fazer. A morte se impõe à vida como limite. É a fronteira que determina o fim de nossos dias, de nossa trajetória e sentimentos. Essa angústia, porém, talvez também seja um testemunho da nossa humanidade. Ela revela a profundidade de nosso apego à vida, aos amores que cultivamos, às histórias que construímos. No último episódio da temporada Raízes, vamos atrás de respostas para um tema angustiante e inevitável: o fim da vida. Na busca incessante por propósito, a finitude é a principal barreira. A morte é a inimiga do homem, aquela a ser superada, vencida. Há quem trave guerra com a morte por meio da ciência, outros com o apoio da fé e da religião. Fato é que a única certeza da vida é que um dia ao pó voltaremos. Um sentimento que causa angústia, sofrimento, tanto pela nossa própria finitude, como pelo fim da vida daqueles que amamos. Mas por que a morte causa tanto pesar? Será que talvez o homem sente que nasceu para ser eterno e a morte é justamente o hiato desse plano? A condição de ser mortal, perecível, permeia nossa existência e da forma a percepção do mundo. Desde tempos imemoriais, poetas, filósofos e pensadores contemplam a mortalidade como uma certeza de que nosso tempo é limitado. Independente de nossas diferenças culturais, sociais ou individuais, todos estamos sujeitos ao mesmo fim, ao estado de não ser. É como limite que a morte se impõe à vida. Ela é o elemento que escancara nossa vulnerabilidade, nossa fragilidade. A finitude nos nivela como humanos, do passado, presente e futuro, nos fazendo igualmente indefesos e transitórios. Talvez, observando a vida pelo ângulo de seu fim, vemos que apesar de todo o desenvolvimento através das eras, o humano permanece o mesmo, com os mesmos desejos e as mesmas incertezas. Na antiga Mesopotâmia, a ideia era que quando você morria, ia para esse lugar muito escuro, que é o submundo. E acho que como as pessoas estavam cientes disso, elas implementaram rituais chamados de rituais Quispum. Basicamente, consistiam em deixar alguns objetos, como xícaras e utensílios, para comer, alimentos e bebidas, para que quando a pessoa morresse e fosse para esse submundo escuro, ela tivesse coisas com ela, tivesse coisas para comer e coisas para usar. E ter filhos era muito importante, porque eram os filhos que faziam essas oferendas. Iam ao túmulo e deixavam essas comidas e bebidas, por exemplo. Portanto, a ideia de a morte ser uma coisa desconhecida não é exclusiva nossa. Era a mesma coisa no mundo antigo. As pessoas ficavam ansiosas com a morte. Pois bem, a morte é sempre uma fronteira limitadora, diz um conhecido autor espanhol, um filósofo espanhol chamado Eugênio Trías. É o limite que todos nós nos deparamos, né? E Heidegger dizia que ela é um pouco como o fim de todos os nossos projetos. Somos uma liberdade vazia para o nada, né? Tudo termina no nada, não é mesmo? Portanto, esse é o muro que não pode ser transposto. É aquela barreira que não podemos transcender, que não podemos ultrapassar. Então a morte é sempre aquela que tira todo o significado de nossa vida e de nossos projetos. A morte é uma presença invisível, uma ameaça, uma sombra constante que nos acompanha desde o momento em que tomamos nossa primeira respiração. Não queremos morrer. Sentimos medo, ânsia,
desespero, tristeza. De alguma forma, queremos viver para sempre. Já que fisiologicamente isso nunca foi possível, tentamos vencer o tempo habitando na memória. Algumas das mais maravilhosas construções já vistas no mundo são mausoléus, como o Taj Mahal ou mesmo as pirâmides no Egito. Talvez como uma tentativa de romper o limite do tempo e viver para sempre, na memória das gerações futuras. Uma das razões pelas quais temos essas inscrições é o fato de que todos os edifícios, todas as estruturas monumentais eram marcadas com o nome do rei. Então, a via processional, por exemplo, tinha umas pedras de pavimentação. E essas pedras também tinham o nome do rei. Então, era uma forma de marcar que ele construiu essas coisas. E há essa tradição na Mesopotâmia em que os reis, em alguns casos, basicamente reconstruíam ou consertavam as estruturas mais antigas. E eles viam os nomes dos reis que os precederam, de modo que também sabiam que seus nomes permaneceriam vivos após a sua morte. Um dos documentos mais antigos que conhecemos são encontrados nas montanhas do Irã, os Upanishads, e ali vemos uma tentativa de ir além da morte, de superar a morte. Existe uma ideia de imortalidade. Portanto, desde tempos muito, muito antigos, há uma espécie de busca para vencer a morte, ir além da morte, certo? Então, esse anseio sempre esteve presente e é muito antigo. Eu particularmente gosto dessa interpretação. Acho que, de certa forma, ainda repetimos seu nome, ainda admiramos suas realizações ou seu poder. Então, isso pode ser considerado desafiar a morte ao colocar seu nome nas coisas. Mas de onde vem esse desejo de viver para sempre, de superar a morte? O fato de você desejar alguma coisa é uma indicação de que essa coisa existe, mesmo que você nunca a tenha tido. Por exemplo, temos o desejo de ser feliz, temos o desejo de viver, embora isso nunca de fato se realize, certo? Morremos e nunca somos completamente felizes. Sempre há um problema, sempre há algo errado. No entanto, sabemos que isso não é normal. É por isso que lutamos, é por isso que temos raiva, é por isso que nos revoltamos, que não estamos satisfeitos, que gritamos, que choramos. É porque, no fundo do nosso coração, percebemos que este sofrimento, essa dor, não é normal, não está certo. Porque é sempre assim, é uma coisa normal. Nunca vimos alguém viver para sempre. E mesmo assim, toda vez que alguém morre, nós nos indignamos. Percebemos que isso não está certo e gritamos, choramos. E, novamente, isso é uma indicação do fato de que não é normal, que há algo mais. Certamente, a condição humana mais angustiante está relacionada à sua limitação de tempo, à sua mortalidade. Mas para entender onde ela se origina e qual sua solução, talvez devemos mais uma vez voltar nossos olhos para a nossa identidade, a fim de entender melhor quem somos e quem não somos. Bom, no texto bíblico, quando nós olhamos aqui o relato da criação, capítulo 1 diz que a decisão divina foi: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E daí, essa clara perspectiva que o ser humano foi criado a essa imagem divina, homem e mulher, porque o texto é bem claro. Criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quer dizer, ser humano, homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Né? Quando a gente lê no capítulo 1, se nós tivéssemos só o relato do capítulo 1, a gente pensaria que o ser humano é divino. Porque terminaria dizendo: olha, o homem foi criado à imagem de Deus, Deus o abençoou, disse para crescer e ter governo sobre a terra. A impressão seria que o ser humano seria um ser meio divino ou semidivino, não é? Mas daí o relato 2 diz que Deus criou o homem do pó da terra e que soprou nele o fôlego de vida, ele se tornou um ser vivente. E aí no relato 2 que diz que o ser humano é totalmente criatura. Quando Deus cria esse humano macho e fêmea, ele cria já com um objetivo. Quando está na Bíblia, Quetzalmeinu Kedmutenu, a nossa imagem e semelhança. Ou seja, sempre tem aquela pergunta: o que é a imagem e semelhança de Deus? Nada, não há nenhuma substância.
Imagem e semelhança é o objetivo com o qual foram criados os humanos. E qual é esse objetivo? Governar a criação de Deus. Governar a terra e governar todos os seres viventes que estão na terra. Ele ter sido feito do pó envolve as responsabilidades que ele passa a ter com a terra, né? Ele é aquele que foi feito para governar a terra, para cuidar, para cultivar, para plantar. E, no entanto, governar, porque a terra pertence a Deus. Se você comprar um apartamento hoje em Tel Aviv, você vai ter o seu apartamento, mas você não vai ter a terra sobre a qual foi edificado o edifício. A terra pertence a Deus. A terra de Israel, que foi outorgada a Israel, porque se toda a terra pertence a Deus, somente Deus pode outorgar. Então, ela tem esse status específico, mas toda a terra, todas as terras pertencem a Deus. No capítulo 1, no capítulo 1 e no capítulo 2, a Bíblia nos descreve que Deus ordenou ao homem que subjugasse a terra. A ideia de subjugar ali é do verbo hebraico shomer, que é guardar, né? Alguns dos verbos utilizados, um dos verbos utilizados, é a ideia de que ela estaria sob seu domínio. Ela estaria sob seu domínio, mas não indica a ideia de que haveria luta, de que haveria uma luta, de que haveria uma batalha, de que haveria dificuldades, mas haveria uma submissão voluntária da terra, por assim dizer, emprestando afeições e emoções para a terra, mas haveria uma submissão voluntária da terra que proveria para Adão tudo aquilo que ele necessitasse para sobreviver e de maneira tranquila. Ele seria o Senhor da terra, o vice-regente de Deus aqui nesse mundo. Ele é uma espécie de parceiro de Deus, porque todos os animais que foram criados por Deus são trazidos ao humano e o humano diz qual é o nome deles. O nome na Bíblia hebraica quer dizer essência e também destino algumas vezes. Então, ao definir o nome de cada animal, o humano define a sua existência, a sua essência. Mais que uma simples combinação de letras, o nome é uma parte intrínseca de nossa identidade. Um fio invisível que nos conecta às nossas raízes, ao nosso lugar no mundo. Cada nome conta uma história. Chamamos pelo nome aqueles que amamos, e é com o nome que lembramos daqueles que partiram. Mas além da mera identificação, o nome é um reconhecimento da singularidade de cada um. Lembra, nomear é uma tarefa divina, né? Essa tarefa de dar nome, de identificar, etc. É Deus que faz, né? Só é curioso uma diferença, né? Deus, ele nomeia e as coisas existem, né? Então, nomear e existir em Deus estão juntos. No ser humano, não. O ser humano antes tem que conhecer para daí nomear. De acordo com o relato do Gênesis, o ser humano foi criado à imagem de Deus. Uma honra e responsabilidade que não foi dada a nenhum outro ser criado. Hoje já somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Somos diversos, diferentes em cores, tamanhos, personalidades, costumes e gostos. Cada pessoa tem uma identidade própria. E por identidade, me refiro tanto a um documento cedido pelo governo para identificar quem é você no meio de tantas pessoas, como também a identidade que cada um constrói ao longo da vida, por meio de seu entorno, sua cultura, sua língua. Se somos a imagem de Deus e Deus permite que cada pessoa venha ao mundo, será que cada ser humano é um retrato de Deus? Um Deus que vê beleza e perfeição na diversidade? Cada pessoa humana é única. Essa é a ideia. Cada pessoa humana é única. E não há ninguém como ele, como Deus. Não há ninguém como Deus. Portanto, Deus criou os seres humanos diferentes para que eles pudessem se tornar únicos como Ele. Mas o que é interessante nessa singularidade dos humanos é que essa é uma das evidências mais poderosas e mais convincentes do Criador, de Deus,
do milagre da criação. Porque se você pensar em criar cada pessoa humana de forma única, você é único. Ele é único. Eu sou único. Todos são únicos. Não há ninguém como você ou como eu. Isso é um milagre. Isso é algo que, de acordo com a lei da probabilidade, não é possível. Agora, normalmente, quando a gente faz distinção e a gente acha que tal pessoa é mais imagem de Deus que a outra, é curioso porque, assim, normalmente essas distinções têm a ver com coisa totalmente periférica, né? Porque se você pegar uma pessoa, vamos supor, que seja dos mesmos perfis que você, né? Ah, a pessoa é branca, é assim, assado, eu também sou, tal. Se você senta para conversar, a pessoa é um universo diferente de você. Então, normalmente, a distinção que a gente faz tem a ver com a aparência, tem a ver com, sei lá, um costume de vestir tal roupa, de usar o cabelo de tal jeito, de fazer sei lá o que e tal. Mas, na Bíblia, Deus valoriza a diversidade. E eu gosto disso porque, quando eu leio a Bíblia, o que eu vejo em Deus eu vejo nele uma expectativa de interação da parte do ser humano. E isso sugere que toda vez que houver uma pessoa humana à sua frente, você estará diante de um milagre. Trata-se de algo que não é possível, de acordo com a lei da probabilidade. É algo único. E isso é uma indicação de design. É uma indicação de que há alguém poderoso por trás, que foi capaz de criar. Portanto, nesse sentido, poderíamos dizer que sim, somos a imagem de Deus. Então, como você pode definir isso? É possível definir Deus? Alguns teólogos acham que sim, mas assim que começam, se perdem. Isso também é verdade para os seres humanos. Assim que você sabe quem você é, assim que você diz sobre as pessoas que você conhece, ah, eu a conheço, esse é o fim do relacionamento. Esse é o fim do conhecimento. Mas ser imagem de Deus, único no universo, e ao mesmo tempo ser pó da terra, perecível, não parecem elementos contraditórios? Uma espécie de paradoxo? É interessante que você cita paradoxo. Paradoxo é às vezes é entendido erroneamente como contradição. O paradoxo não é uma contradição. O paradoxo é, por exemplo, você ter luz e sombra ao mesmo tempo. E a Bíblia usa muito essa linguagem paradoxal e a imagem paradoxal. Então, se impõe a criação do universo, na verdade, porque quando está escrito Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, e no início criou, mesmo o verbo que é utilizado na criação do humano, criou Deus céus e terra, isso é uma figura de linguagem, isso é um merisma, ou seja, no início criou Deus tudo. Aliás, o verbo nem deveria ser traduzido como criou, ao criar Deus. Assim deveriam ser traduzidos todos os verbos em hebraico. Uma espécie de gerúndio, uma espécie de tempo contínuo que compartilha conosco o tempo presente. A criação, ela está sempre sendo feita. Na existência humana, ou na nossa composição, na nossa constituição, existe uma tensão constante. Que é o quê? A gente não é nada, e eu gosto de falar isso, né? Até para eu lembrar disso. A gente não é nada, não vale nada, é pó, só que ao mesmo tempo a gente é a imagem de Deus. Então a gente não é nada, a gente é feito daquilo que não é nada, mas ao mesmo tempo a gente tem a imagem daquilo que é a maior coisa de todas, a maior imagem possível, né? Então essa tensão envolve a existência humana. Isso é muito curioso porque quando, por exemplo, lá em Gênesis 3, Deus vai falar das maldições, que vem, né, lá diz como maldições, mas por as consequências deles terem feito a escolha errada, de comer do fruto e tal, e vai falar para o homem, as consequências do erro deles são em relação à terra, né?
Então, as consequências têm a ver com o fato dele ser pó. E é muito curioso que no texto Deus fala para o homem, fala assim, você é pó e você vai voltar para o pó. Levando-se em conta sempre que o pó é o elemento mais inferior na Bíblia hebraica. E, obviamente, o pó da terra perecível implica a mortalidade dos seres humanos. Mas se somos pó, perecíveis e finitos, como podemos desejar a eternidade? Como é possível querermos viver para sempre? Estaria a resposta não no pó, mas justamente no fato de sermos imagem daquele que é eterno? Ele criou a partir de um elemento que, na cultura bíblica, está associado ao nada. Está associado com a morte. Está associado com algo negativo. Portanto, Deus criou a partir desse pó. E isso remete à sua pergunta. Sugere a ideia de que ele criou alguém absolutamente novo. Algo sem nenhuma conexão. Por exemplo, uma folha está ligada ao tronco, que está ligado à raiz, mas a poeira só tem relação com a poeira. Está relacionada ao nada, está relacionada ao caos. Portanto, Deus criou a partir desse caos, do nada, do pó. E, aliás, essa é uma afirmação importante. É uma ideia muito reconfortante, por assim dizer, de que se Deus pode criar a partir da morte, então eu posso ter esperança. Se Deus pode fazer algo, assim como Jeremias estava dizendo, se Ele pode criar a partir de algo que não tem esperança, é disso que se trata a esperança. A esperança surge quando não há mais esperança, certo? Então eu posso ter esperança além da morte. Posso ter esperança além da minha situação desesperadora, na minha vida e além da minha vida. Portanto, a história da criação é uma história de esperança. Uma coisa talvez complexa no nosso pensamento é a realidade do tempo, né? Mas tempo é algo que existe bem ligado a Deus. Na realidade, o tempo existe porque Deus existe. É Ele que controla o tempo. A eternidade existe porque Ele existe. Ela não existe independente dele. Não é? E vai existir porque Ele vai continuar existindo. E toda a vida existe porque Ele existe, inclusive o tempo. Mas Ele é o Senhor que estabelece o tempo. Né? Essa ideia muito, né? Uns grandes filósofos do século XX, religiosos, Abraham Heschel fala que o tempo é o domínio exclusivo de Deus. O mundo físico pertence ao homem, Deus o deu. Nós podemos transformar, mudar, fazer uma montanha aqui, tirar uma montanha, acabar com um barranco, aplanar, ou criar um barranco. A gente pode fazer isso, pode comprar, pode vender, mas nós, por exemplo, não temos controle no tempo. É Deus que estabelece o ritmo, né? Do tempo, da vida, né? Da sequência, da existência. Isso é Deus, né? Ao longo desta temporada, constantemente buscamos respostas aos questionamentos que permeiam a vida de cada ser humano por diferentes campos do saber. Entender a jornada que trilhamos ao longo do tempo foi fundamental na nossa busca por compreender melhor quem somos. Quando exploramos nossas raízes, tanto culturais quanto biológicas, encontramos um fio condutor que nos liga àqueles que nos precederam e nos ajuda a definir nosso lugar no mundo. E talvez a síntese de toda a existência humana, de toda a busca por sentido, esteja na compreensão de que fomos feitos de pó, mas projetados para a eternidade.